Na aula 10, a gente vai dar continuidade e vai finalizar aquele assunto que se refere a propriedades geométricas de seções transversais. Então, essa é a última aula que fecha esse capítulo, tá? E o que a gente sabe, então? Primeiro eu vou fazer uma introduçãozinha para vocês, né, sobre o assunto e a gente já parte para o exercício. Então, o que a gente já sabe? A gente sabe que existem seções de vários tipos, tá? Mas em concreto armado, em estruturas de concreto armado, é muito comum que a gente utilize aquela seção do tipo T, que é essa aqui do exercício, certo? E por que ela é muito usada? Porque com ela a gente consegue aproveitar uma parte da laje na rigidez das vigas, tá? Eu vou explicar melhor. Imagina duas estruturas. Eu vou colocar a imagem delas aqui para vocês. Em uma delas, na primeira, eu tenho a laje apoiada nas vigas, tá? E repara que na outra, a laje, ela parte da própria seção T, então ela é embutida na seção, tá? Nesse primeiro caso, quando eu for fazer os cálculos, da rigidez, no caso, eu vou pegar a rigidez só da viga, tá? E no segundo, uma parte da laje também entra nesse cálculo. Então, nesse caso, se eu quero calcular a rigidez, essa parte aqui de 100 para 12 vai entrar nos cálculos. Isso faz com que a minha rigidez seja maior. Só para vocês saberem, essa imagem ela mostra a nomenclatura que é usada para esse tipo de seção. Então, eu tenho a parte superior, que é chamada de mesa, e a parte inferior, que é chamada de alma, tá? E como que eu viabilizo, por exemplo, aqui nesse exercício, esses 100 centímetros e esses 12 aqui na prática? Então, dá uma olhada nessa imagem que eu vou mostrar para vocês. As estruturas de concreto armado, no geral, elas têm essa configuração, certo? Então, a gente tem ali o concreto, os vergalhões de aço, que são aquelas seções circulares que a gente coloca no desenho da seção transversal. Então, no caso, essas aqui são essas seções circulares, os vergalhões. E também a gente tem outros elementos que ficam em volta dos vergalhões, que são chamados de estribos, tá? Esses estribos, eles fazem com que a estrutura resista ao esforço cortante. E no caso, ele não vai entrar nos nossos cálculos aqui de inércia, porque ele não contribui para a inércia, tá? Mas é ele que vai garantir essa seção T com essas dimensões, ok? Então, na seção dada para esse exercício, repara que a gente tem uma seção mista, de novo, só que nesse caso de concreto armado, ou seja, ela tem dois materiais só, tá? Mas nesse caso, o que é diferente dos outros que a gente já fez? A gente tem barras tanto na parte superior, aqui na mesa da minha seção, e na parte inferior, tá? E essas armaduras, elas vão se unir como? Por conta do estribo, ok? E por que eu tenho essa armadura na parte superior também? Bom, essa armadura ela pode servir para duas coisas, tá? A primeira, ela serve apenas para suspender os estribos, ou seja, eu vou ter um lugar ali para fixar, para pendurar os estribos e formar a seção T. Ou a segunda, ela já vai servir para resistir às tensões normais de tração quando a viga está sujeita à flexão. Calma, como assim? Imagina uma viga em balanço. Vou colocar uma imagem aí para vocês. Quando a gente faz o diagrama do momento fletor de uma viga como essa, repara que nessa região aqui, a gente vai ter momento negativo, ou seja, se eu tiver aplicação de uma força, por exemplo, a parte de cima ela vai tracionar e a parte de baixo vai comprimir. E para que servem as armaduras quando eu coloco aqui, por exemplo, no concreto armado? Elas servem justamente para suprir essa resistência à tração que o concreto praticamente não tem, tá? E o que a gente faz então? A gente coloca a armadura aonde traciona, que é na parte superior, tá? Então vamos para o exercício. O que a gente tem aqui? A gente tem uma seção T de concreto armado, tá? Então aqui eu tenho o concreto, o módulo de elasticidade dele. Aqui eu tenho as duas barras de aço na parte inferior, 3 barras de aço na parte superior. E aqui indicando os módulos de elasticidade delas, que são o mesmo, né? Então, o mesmo material é o mesmo módulo de elasticidade. E também os diâmetros de cada uma. Então, na parte superior, eu tenho 3 barras de aço de 8 milímetros de diâmetro. E aqui na parte de baixo, eu tenho 2 barras de aço com diâmetro de 16 milímetros, tá? Se vocês quiserem já passar para centímetro, porque eu coloquei aqui em cima, ó, todas as dimensões da seção, né, da minha viga, estão em centímetros. Então, na hora de fazer os cálculos, a gente tem que unificar, certo?
Então, já coloquei aqui, nessas três superiores, eu tenho um diâmetro de 0,8 centímetros e raio 0,4, e aqui embaixo, diâmetro de 1,6 e raio 0,8. Ok. O que a gente tem que fazer antes de tudo? Já que é uma seção mista, a gente tem que homogeneizar a seção, certo? E o que a gente fez aqui? O que a gente estipulou aqui? Que a seção seria homogeneizada sendo tudo concreto. Se vai ser tudo concreto, eu vou ter que fazer o N do aço, para poder multiplicar quando aparecer a área do aço, certo? Então, vamos lá. Se vai ser tudo concreto, eu coloco o módulo de elasticidade dele no denominador, certo? Então, o NA vai ser calculado por 210, que é o EA dos dois, dividido por 25, que é o EC, ok? Essa continha eu acho que o NA vale 8,4. Agora, a gente vai calcular aquelas duas coisas. Primeiro, eu vou fazer os cálculos para a seção plena, que é onde não há fissura nenhuma, e depois para a seção fissurada, tá? Então, vamos começar pela seção plena. Bom, eu vou usar aquele mesmo método de verificação. Então, para achar aonde que o baricentro da seção tá, ou seja, aonde que a linha neutra dele tá, eu vou escolher dois eixos de referência, certo? Para poder achar o YG1 e o YG2. Por quê? Lembra? Eu vou ter aquela verificação, aquela condição necessária, que é qual? YG1 mais YG2 tem que dar essa altura total, tá? Que é 3 mais 9 mais 37 mais 3. Lembrando, eu tenho que verificar todos os cálculos anteriores, senão vai ser um erro acumulado. E aí, essa verificação não vai estar certa, tá? Então, se eu conferir todos os valores anteriores, por exemplo, no cálculo do N, não coloquei nada errado, aí eu posso usar essa verificação. Então, vamos começar pelo YG1. Como que eu calculo o YG1? Bom, eu arbitrei aqui um eixo Z1 na parte inferior da seção, tá? Então, vamos começar por essa seção retangular aqui de cima de concreto. Lembrando que quando eu fizer a parte relativa ao concreto, eu vou desconsiderar os vazios das barras de aço, tá? Então, como que o YG1 é calculado? Primeiro, vai ser a área, que é 100 vezes 12, né? 9 mais 3, vezes a distância do baricentro dessa seção até o eixo de referência. Bom, se tudo isso daqui é 12, a metade é 6, então vai ser 6 mais 37 mais 3, que vai dar o meu 46, tá? Então, 10 vezes 12 vezes 46. Mais agora a outra parte de concreto, que é essa parte inferior, que vai ser o que? A área, que é 20 vezes 37 mais 3, que é 40, vezes a distância do seu baricentro até o eixo de referência. Se tudo isso é 40, o baricentro fica no meio da altura. Então, vai ser 20. Então, vezes 20. Mais agora a parcela de aço, tá? Das barras de aço. Vamos começar por essas três aqui superiores. Primeiro eu coloco mais a constante, que é 8,4, vezes a quantidade de barras, que nesse caso eu tenho 3, tá? Vezes a área delas, que é πr ao quadrado, então π vezes 0,4 ao quadrado, vezes a distância do eixo das barras até o eixo de referência, que nesse caso vai ser 9 mais 37 mais 3, tá? Que vai dar 49. Mais agora a parcela referente a essas duas barras inferiores, que vai ser de novo a nossa constante, 8,4, vezes 2, vezes 2 porque são duas barras, tá? Vezes a área, que é πr ao quadrado, π vezes 0,8 ao quadrado, vezes 3, que é essa distância do eixo das barras até o eixo de referência. Isso tudo eu divido pela área total, tá? Então, a área total vai ser o quê? 100 vezes 12, mais 20 vezes 40, mais, de novo, a constante, o número de barras, depois πr ao quadrado, e aqui é a mesma coisa. 8,4 vezes 2 vezes πr ao quadrado, tá? E aí, eu acho que meu YG1 deu 35,1449 centímetros. Agora, eu vou calcular o YG2 me baseando nesse eixo aqui de referência, tá? Que eu coloquei lá para cima, na parte superior da viga, da seção. Então, esse eixo Z2, vamos fazer o mesmo procedimento para depois poder fazer aquela verificação, certo? Então,
aqui, perceba que ela está um pouquinho mais condensada, que é o melhor jeito de se fazer, porque aqui eu deixei no mesmo parênteses as duas parcelas referentes ao concreto, e aqui do aço deixei junto também, porque o N é comum dos dois, então eu coloquei ele em evidência, tá? Então vai ficar primeiro a área, que é 100 vezes 12, vezes a distância do eixo baricentral dela até o eixo de referência. Nesse caso, vai ser essa distância aqui, que é a metade da altura, então vai ser 6. Mais agora a área dessa parte dessa seção retangular de baixo, que é 20 vezes 40, vezes agora 32. Por quê? Vai ser a distância do baricentro dela até aqui, que é 20, então vai ser 20 mais 9 mais 3, tá? Então vai ser 32. Mais agora 8,4, que multiplica as duas parcelas das barras de aço, né? Já que é comum, coloquei em evidência. Então vai ser primeiro 3 vezes, porque são 3 barras, πr ao quadrado, π vezes 0,4 ao quadrado, vezes 3, que é essa distância aqui, tá? Do eixo das barras até o eixo Z2. Mais agora 2 vezes π vezes 0,8 ao quadrado, que é o raio delas, vezes 49. Esse 49 é o 37 mais 9 mais 3, tá? E agora dividido pela área total. Do mesmo jeito que eu fiz aqui em cima, só coloquei em evidência o 8,4, tá? Que é comum entre eles. E achei que o YG2 é 16,8551 centímetros. Agora, conferi todos os meus cálculos, não coloquei nenhum valor errado, vou somar esse YG1 com o YG2. E aí, somando 35,1449 mais 16,8551, deu 52, que é justamente essa altura total aqui. Então, tá tudo ok, foi verificado, tá? Agora, sim, a gente pode calcular o momento de inércia com relação à linha neutra, ok? Lembrando, na aula passada eu comentei com vocês que tinha dois jeitos de fazer, né? Tem um que eu evito o Steiner, né? Onde eu puder usar aquelas equações das seções particulares eu uso, e onde não der eu uso Steiner. Ou a outra que é só por Steiner. Porém, por mais que você possa fazer de um jeito ou de outro, é bom que você faça dos dois jeitos, tá? Para servir de novo como uma verificação. Que nem aqui que você verifica, aqui é bom verificar também, porque o momento de inércia, gente, é uma propriedade muito importante. Então, não pode admitir erro, tá? Então, façam dos dois jeitos para poder conferir, ok? Nunca por um só. Então, vamos lá. Nesse primeiro caso, como que eu calculei o momento de inércia com relação à linha neutra? Bom, se eu quero usar aquelas seções particulares, vamos começar pela parcela referente ao concreto, tá? Então, ó, é com relação à linha neutra, certo? Como que eu vou fazer essa parcela aqui de concreto que não está encostando na linha neutra? Vou fazer que nem nos exercícios passados que aconteceram isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu considero um retângulo maior, que encoste aqui na minha linha neutra, e depois tiro o vazio, tá? E aí sim eu posso utilizar aquela fórmula que é o BH ao cubo dividido por 3. Então, vamos lá, considerando o retângulo maior primeiro. Vai ser, então, base, que é 100, vezes altura, que vai ser o próprio YG2, que eu achei aqui, ó, 16,8551, elevado ao cubo dividido por 3. Agora, eu vou tirar o espaço vazio, que na verdade vai ser só essa parte e essa daqui, tá? Essa daqui eu já deixo. Então, vai ser o quê? A base, que é 80. 80 por quê? Vai ser 100 menos 20, tá? Então, vai ser 80 vezes a altura. Essa altura aqui é o YG2 menos 12, tá? Então, que vai dar 4,8551 elevado ao cubo dividido por 3. Mais agora a parcela desse outro retângulo de baixo, que vai ser base, que é 20, vezes a altura, que é o próprio YG1, que eu achei aqui, então 35,1449 elevado ao cubo dividido por 3. Lembrando, gente, que eu desconsiderei os vazios das barras de aço, tá? E agora eu vou fazer, então, por Steiner, que eu só consigo fazer por Steiner, a parcela que se refere a essas barras de aço, tá? Então, eu coloquei 8,4 em evidência, que multiplica. Primeiro, vamos ver as barras superiores, tá? Vai ser, então, πr a quarta dividido por 4,
Nesse caso, o raio delas vale 0,4 centímetros, então π vezes 0,4 a quarta dividido por 4, mais a área delas, que é π vezes 0,4 ao quadrado, vezes a distância do eixo baricentral das barras até o eixo da linha neutra, que vai ser o que nesse caso? O YG2 menos esse 3, tá? Que vai dar essa distância aqui. Então, YG2 menos 3, eu sei que é 13,8551. E essa distância, lembra por Steiner, eu elevo ao quadrado. E aqui eu multipliquei por 3, justamente porque eu estou falando de 3 barras, ok? Agora eu vou somar com a parcela das barras inferiores, que vai ser o mesmo procedimento. Então, π vezes r à quarta dividido por 4, o r delas é 0,8 agora, mais a área, que é π vezes 0,8 ao quadrado, vezes a distância do eixo dessas barras até o eixo da linha neutra. Bom, se tudo isso daqui é YG1 e eu tenho essa medida que é 3, a distância, essa distância aqui, vai ser o YG1 menos 3, tá? YG1 menos 3 dá 32,1449. Isso tudo eu levo ao quadrado, tá? Essa é a distância. E eu multipliquei por 2 porque aqui embaixo eu tenho 2 barras de aço. Então, fazendo essa continha aqui, eu acho que o momento de inércia dá 483.301 centímetros a quarta, ok? E agora vamos fazer pelo outro jeito, tá? Porque é muito importante que a gente tenha 2 jeitos para fazer, para poder conferir esses valores depois, que vai ser só por Steiner. Então, como que vai ser? Eu vou usar aquela formulinha do BH ao cubo dividido por 12, depois a área e a distância ao quadrado, que nem eu fiz para as barras circulares. Então, primeiro, vamos ver essa seção retangular aqui de cima. Vai ser o quê? Base, que é 100, vezes a altura dela, que é 12, né? 9 mais 3, elevado ao cubo dividido por 12. Mais a área dela, que é 100 vezes 12, 100 vezes 12, vezes a distância do seu baricentro até o eixo da linha neutra, que vai ser o YG2 menos 6, porque aqui tudo é 12, dividido por 2, que é onde fica o baricentro, 6. Então, vai ser YG2 menos esse 6, que vai dar essa distância aqui, tá? Agora, eu vou fazer dessa barra aqui inferior, né, da alma da seção, que vai ser o quê? A base, que é 20, vezes a altura, 40 ao cubo dividido por 12, mais a área dessa seção, que é 20 vezes 40, vezes a distância do baricentro dela até o eixo da linha neutra. O baricentro dela está aqui no meio da seção, que eu sei que daqui até aqui é 20, né? Então, essa distância aqui que eu quero vai ser o YG1 menos 20. YG1 menos 20 é 15,1449 elevado ao quadrado, tá? Mais agora a parcela das barras de aço, tanto superiores quanto inferiores. Mas aí é a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, tá? Então, é a mesma coisa. E aí, se eu fizer esse cálculo, eu acho que deu também 483.301 centímetros a quarta. Então, gente, esses valores têm que dar iguais ou muito próximos, tá? E sempre façam pelos 2 jeitos, para poder conferir. Com isso, já dá para a gente fazer uma observação que vai nos ajudar na hora de fazer o cálculo lá da seção fissurada, na outra página. Bom, para a gente fazer a seção fissurada, vocês já sabem que a gente tem aquelas 2 verificações, né? A gente tem que saber aonde que a linha neutra passa. Então, ou ela vai passar aqui pela seção de baixo, como é esse primeiro caso aqui, né? Ou ela vai passar pela mesa, nessa parte superior. Mas, nesse caso, a gente vai direto para a segunda opção, que é ela passando pela mesa. Por quê? Porque a gente calculou aqui o YG2 e ele deu 16,8551, que é muito próximo, aqui ó, essa largura aqui é 12, ele deu muito próximo da mesa, certo? E o que se imagina quando eu desprezo aquela parte fissurada do concreto que está abaixo da linha neutra? Que o baricentro vai subir bastante. E como ele já está bem próximo aqui da mesa, da seção T, eu posso admitir esse caso primeiro e fazer os cálculos, porque a chance da linha neutra passar pela mesa é muito grande, tá? Então, se a gente fizer os cálculos e der um valor de 0 a 12, que é essa largura, né? Tá correto o jeito que a gente arbitrou, a linha neutra.
Se não der, né, se der, por exemplo, maior do que 12 ou as duas raízes negativas, aí a gente recalcula, né, faz o desenho de novo e calcula pela segunda hipótese, então, com a linha neutra passando na parte de baixo. Veja, então, que nessa segunda parte da seção fissurada, a gente já começa admitindo que a linha neutra está passando pela mesa da seção, certo? E nesse caso, como a estrutura é toda de concreto armado, não de madeira, como no exercício anterior, a gente já sabe que a resistência à tração do concreto é muito pequena. Tanto é que a gente despreza toda essa parte tracionada do concreto que fica aqui embaixo, né, abaixo da linha neutra. E eu só deixei aqui o pontilhado para vocês saberem como que é o formato, como que era o formato da viga. E o que sobra então? Bom, acima da linha neutra, a gente tem as 3 barras de aço, que estão distantes de 3 centímetros da face superior da mesa. Tem o concreto, tem também esse Y barra, que é essa altura, ela vai da linha neutra até o topo da seção. E abaixo, como o concreto todo foi desprezado, a gente tem aquelas 2 barras de aço a uma distância de 46 centímetros das barras superiores, tá? Do eixo baricentral das barras superiores. E para achar aonde fica o eixo baricentral da seção toda, ou seja, a linha neutra, a gente tem que aplicar aquela condição que diz que o somatório dos momentos estáticos com relação ao eixo baricentral, ou linha neutra, ele tem que ser nulo, tá? Então, como que a gente vai fazer? Nesse caso, eu arbitrei distâncias positivas para cima e distâncias negativas para baixo, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E lembrando que o momento estático é aquela área multiplicada por uma distância. Então, vamos fazer nessa parte do concreto primeiro. Vai ser a área dele, que é 100 vezes y barra, certo? Vezes a distância do seu baricentro, do baricentro dessa seção, até o eixo da linha neutra, que nesse caso vai ser a metade da altura, então y barra dividido por 2, tá? Mais agora a parcela referente às 3 barras superiores, 3 barras de aço superiores, que vai ser o quê? 3 vezes a constante, que é 8,4, vezes a área dessas barras, que é π vezes 0,4 ao quadrado, vezes a distância do eixo delas até o eixo da linha neutra. Bom, se eu sei que daqui até aqui é 3 e tudo isso é y barra menos 3 vai ser justamente essa distância, tá? Então, y barra menos 3. Agora, eu vou fazer dessas 2 barras inferiores. Já que elas estão abaixo da linha neutra e eu coloquei a distância para baixo da linha neutra como negativa, eu já coloco menos aqui, tá? Então, menos 2 vezes, porque são 2 barras, a constante do aço, que é 8,4, vezes a área delas, que é π vezes 0,8 ao quadrado, vezes a distância do eixo baricentral delas, do eixo dessas barras, até a linha neutra. Bom, isso tudo aqui é 49, né? 46 mais 3. Se eu pegar esse 49 e tirar y barra, eu tenho justamente essa distância aqui que eu quero, tá? Então, 49 menos y barra. Isso tudo eu igualo a 0, tá? Desenvolvendo essa conta, essa equação, a gente chega numa equação de segundo grau. Então, essa daqui, ó. Aqui eu só simplifiquei, dividi tudo por 50, tá? Deixei ela simplificada. Fiz, então, resolvi essa equação e achei um y barra de 5,37 centímetros, tá? E antes de continuar calculando, a gente tem que verificar se esse 5,37 é válido. Ou seja, se ele deu realmente um valor menor que 12, a linha neutra ela corta a mesa. E aí a gente pode seguir. Então, é o que aconteceu aqui, certo? Tudo isso daqui era 12. A gente achou um y barra de 5,37. Então, confirmou a nossa hipótese, que a linha neutra passa pela mesa, ok? Então, se esse valor tivesse dado maior do que 12 ou as raízes fossem negativas, significaria que matematicamente a equação tinha solução, mas ela não atende a fins práticos, né? Não serve pra gente. Aí a gente tem que refazer os cálculos, arbitrando que a linha neutra passasse na parte inferior, tá? Nesse retângulo de baixo. E aí, o que a gente tem que fazer então? Calcular agora o momento de inércia. Por 2 caminhos, sempre por 2 caminhos para você poder fazer aquela verificação depois. Então, nesse primeiro aqui, para a parte de concreto, a gente usou lá aquela formulinha das seções particulares,
que é base vezes a altura ao cubo dividido por 3. Então, vai ser o quê? 100 vezes a altura, que é esse y barra, então 5,37 ao cubo dividido por 3, mais agora por Steiner a parte das duas barras de aço. Lembrando que agora não tem mais aquela parte de concreto que fica abaixo da linha neutra, tá? Porque eu desprezo por conta da fissura. Então, vai ser mais 8,4, que é a constante, que multiplica, primeiro, 3 vezes, porque são 3 barras, a parcela do Steiner, que vai ser π vezes r à quarta dividido por 4, o r delas é 0,4, então π vezes 0,4 à quarta dividido por 4, mais a área dessas barras, que é π vezes 0,4 ao quadrado, vezes a distância do eixo das barras, o eixo baricentral das barras, até o eixo da linha neutra. Bom, a gente achou esse valor do y barra, certo? E a gente sabe que daqui até aqui é 3. Então, essa distância vai ser o quê? 5,37 menos 3, tá? Que vai dar 2,37. Essa distância aqui eu levo ao quadrado. Mais agora a parcela das barras inferiores, que vai ser 2 vezes, de novo, π vezes r à quarta dividido por 4, mais a área, que é πr ao quadrado, vezes a distância do eixo das barras até o eixo da linha neutra, que é o quê? O 49 menos o y barra, que agora a gente tem o valor, né? Então, 49 menos 5,37 elevado ao quadrado. E a gente faz esse cálculo e acha que o momento de inércia com relação à linha neutra é de 69.538 centímetros à quarta. E agora, a gente vai usar um outro procedimento para calcular, para a gente poder fazer aquela verificação. E qual o procedimento que eu usei aqui? Bom, primeiro eu arbitrei um eixo de referência. E aí eu vou calcular o momento de inércia com relação a esse eixo que eu escolhi, tá? E aí depois eu vou transportar, na verdade, a inércia desse eixo que eu calculei para o eixo da linha neutra. Então vamos por partes. Aqui eu arbitrei um eixo Z3 que passa pelo eixo baricentral das barras inferiores, certo? Então, eixo Z3 está aqui. Vamos calcular o momento de inércia com relação a esse eixo. Então, primeiro, a parte de concreto vai ser base vezes altura. Então, 100 vezes 5,37 ao cubo dividido por 12. Aqui tudo por Steiner, tá? Mais a área, que é 100 vezes 5,37, vezes a distância do seu eixo baricentral, então dessa seção aqui, até o eixo de referência que eu escolhi. Então, vai ser o quê? Nesse caso, vai ser 49, que é tudo, menos o y barra, que é essa distância aqui, mais a distância, a metade dessa altura, né? Então, vai ser isso daqui, que é 49 menos y barra, mais y barra dividido por 2. Então, vai ser 43,63, que é essa distância, mais 2,685, tá? Isso daqui vai dar 46,315 e eu levo isso ao quadrado. Agora, eu vou fazer com relação às barras de aço. Então, coloque em evidência o 8,4, que é a nossa constante do aço. Vamos pegar primeiro as 3 barras superiores. Então, vezes 3 vezes πr à quarta dividido por 4. Então, π vezes 0,4 à quarta dividido por 4, mais a área delas, que é π vezes 0,4 ao quadrado, vezes a distância do eixo delas, do eixo baricentral delas, até o eixo de referência. E já tem a medida dele aqui, ó, 46 centímetros, tá? Então, 46 elevado ao quadrado. Mais agora, 2 vezes aquele πr à quarta dividido por 4. Então, π vezes 0,8 à quarta dividido por 4. E por que a outra parcela eu não coloquei aqui, que é a parcela da área que multiplica uma distância ao quadrado? Porque essa distância, ela é a distância do eixo de referência até o eixo baricentral das barras. Só que nesse caso, onde que está o meu eixo de referência? Está justamente sobre o eixo baricentral das barras, então a distância vai ser 0. Então aqui eu nem coloquei, já desconsiderei direto. Beleza. Calculando aqui então o momento de inércia com relação ao eixo Z3,
eu sei que esse momento deu 1.180.008 centímetros a quarta. Agora eu vou transportar por Steiner até o eixo da linha neutra, até o eixo baricentral. E antes disso, o que a gente tem que saber? A área total. Então, naquela formulinha para transportar, eu vou ter que usar a área total, que é o que eu coloquei aqui como ATH, porque é a área total homogeneizada. Eu não posso esquecer de homogeneizar com aquela constante do aço que eu achei, tá? Lá na página anterior. Então, como que vai ser a área total? Vai ser a área de concreto, que é 100 vezes 5,37, mais 8,4, que multiplica as áreas das barras de aço. Então, aqui em cima são 3 barras, 3 vezes o πr ao quadrado, que é π vezes 0,4 ao quadrado, mais 2 vezes π vezes 0,8 ao quadrado. Então, eu sei que a área total homogeneizada é de 583,44 centímetros ao quadrado, tá? E aí, então, para achar o momento de inércia com relação à linha neutra, eu pego esse momento de inércia do eixo Z3, que eu calculei aqui em cima, menos a área total da seção, que é a área total homogeneizada, que é de 583,44, vezes a distância, essa distância é 49, menos o 5,37, que é justamente a distância do eixo Z3 até o eixo da linha neutra. E essa distância eu elevo ao quadrado. Então, fazendo essa conta, eu acho que o ILN vai dar 69.386 centímetros a quarta, ok? Depois disso, já dá para a gente comparar os dois valores achados, né? Pelos dois caminhos. Então, achei primeiro esse valor e depois esse valor aqui. E como que a gente faz essa comparação? Bom, olhando assim, a gente tem aqui 69.538 centímetros a quarta e aqui 69.386 centímetros a quarta. Assim, parece que tem algum erro de cálculo, né? Mas, gente, sempre que vocês forem fazer esse tipo de comparação, não usem esses valores nominais. Então, não usa esse número olhando para esse e achando que tem algum tipo de erro. Eu tenho que fazer uma diferença percentual, tá? E como que eu faço isso? Aqui eu coloquei aqui embaixo, a diferença percentual. O que você tem que fazer? Você pega a diferença entre esses dois valores, tá? E divide por qualquer um deles. Esse resultado você multiplica por 100 para poder obter a porcentagem. Então, aqui eu coloquei 69.538 menos 69.386 dividido pelo primeiro, que é 69.538, multiplicado por 100. Então, nesse caso, a diferença é em módulo, né? Coloquei em módulo, e ela deu em torno de 0,2%. Bom, e como que eu julgo se isso é bastante ou não? Se essa diferença é aceitável? É só lembrar que, por norma, a gente tem aquele coeficiente de segurança definido. Então, por exemplo, para o concreto, ele vale 1,4, ou seja, 40%. Para o aço, ele é de 1,15, ou seja, 15%. Então, o que a gente conclui? Que esse 0,2 ele não significa praticamente nada, né? E essa diferença aqui, ela existe por conta do truncamento de duas casas que a gente faz nos cálculos, né? E isso gera um erro numérico. Mas mesmo assim, esse valor é totalmente aceitável. Então, você pode usar qualquer um dos dois valores, ou até mesmo, se quiser, faz uma média entre eles, tá? Só lembrando então que se vocês quiserem calcular a rigidez da viga, essa rigidez ela é calculada pelo módulo de elasticidade multiplicado pelo momento de inércia, né? Como aqui a gente homogeneizou como se fosse tudo concreto, a gente usa o EC multiplicado pela inércia de cada uma delas. Então, se eu quero saber a rigidez da seção não fissurada, eu pego lá o momento de inércia da seção não fissurada. Se eu quiser saber na seção fissurada, eu pego esse daqui que eu acabei de achar, tá? Pessoal, essa então foi a última aula de propriedades geométricas. A gente viu de seções homogêneas e seções mistas. E espero que vocês tenham entendido o que foi abordado até aqui. Então, façam mais exercícios para treinar todos esses conceitos. E na próxima aula a gente começa com um assunto novo, então, da resistência dos materiais.